Olá pessoal, como vocês estão? Hoje iremos fazer a introdução ao lançamento oblíquo. Eu sou o professor Lucas Fernando. Bom, falando um pouquinho sobre lançamento oblíquo, o lançamento oblíquo ele é um campo fascinante da física, que ele tende a estudar os movimentos dos objetos lançados, com uma combinação de velocidade inicial e um ângulo, uma inclinação em relação ao solo. Essa técnica ela é utilizada em diversos locais, tanto em situações militares como também nas indústrias, né? E também nos esportes e afins, né? Como vocês já viram em Olimpíadas e em outros esportes, né? Bom, uma das coisas que a gente vai falar um pouco sobre o lançamento oblíquo é sobre a questão de fórmulas, e uma delas é sobre a fórmula da altura, né, ou altura máxima. Bom, inicialmente a gente tem quatro variáveis muito importantes. A primeira, velocidade inicial. A velocidade inicial, ela tende a ser aquele momento em que vai fazer o tiro, o iniciar o movimento, dele sair daquela projeção inicial, que a gente vai chamar de V0. O ângulo de lançamento. Esse ângulo de lançamento, a gente pode dar a letra grega de θ. E ela vai ser o que vai delimitar como que vai ser o posicionamento do nosso tiro de canhão, do nosso lançamento da bolinha e aquele objeto que a gente vai utilizar para fazer esse lançamento. E o terceiro que a gente vai usar a variável vai ser a aceleração gravitacional, que a gente vai utilizar a letrinha G, que é para dizer sobre quanto que ele vai aumentar a velocidade quando estiver descendo e perder velocidade quando ele estiver subindo. E a gente tem a fórmula H é igual a V0, velocidade inicial, vezes seno de θ, vezes menos G vezes T ao quadrado dividido por 2, lembrando que esse menos é porque a gente está fazendo um movimento de subida, ou seja, um movimento retardado. E o T é o tempo, é o intervalo de tempo que aquilo está ocorrendo. Outra fórmula que a gente utiliza também é o do alcance. O alcance é dado pela velocidade inicial também, a inclinação do lançamento, que é o θ, a aceleração gravitacional e o t de tempo. Mas, principalmente, a gente vai utilizar a velocidade inicial, o cosseno dessa inclinação e o intervalo de tempo. Lembrando que quando a gente trabalha no eixo X, a gente tem um movimento MRU, portanto, a gente não vai utilizar a aceleração gravitacional nesse primeiro momento. Alguns desses ângulos que a gente trabalha em alguns exercícios, seja eles de nível vestibular ou seja eles de nível apenas para aplicar os conhecimentos, são os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses ângulos são sempre em relação ao solo. Lembrando que alguma das curiosidades que a gente tem é que o maior alcance que a gente consegue utilizar nos ângulos notáveis vai ser o ângulo de 45 graus, ou seja, com um ângulo de 45 graus é possível a gente conseguir ter um maior alcance, como veremos nos nossos experimentos, e a maior altura se ele for um lançamento de 90 graus. Algumas aplicações desse lançamento oblíquo a gente pode ter na questão dos esportes. Então a gente tem alguns esportes que utilizam de lançamento, como o futebol, o basquete, o beisebol, a gente tem o beisebol, a gente tem o golfe, e a gente tem outros esportes. Em aplicações militares, a gente tem a questão de lançamentos de projéteis, seja eles utilizando morteiros, seja eles utilizando algum tipo de lançamento de kits de sobrevivência ou algo do tipo. Nas questões industriais, a gente tem a questão de projetar aparelhos que possam facilitar algum tipo de movimento, como catapultas e afins. Bom, pensando em tudo isso, hoje eu trouxe para vocês um experimento de lançamento oblíquo, onde quero mostrar o alcance e a altura utilizando uma bolinha em um campo. Esse campo não necessariamente precisa ser um campo de golfe, mas poderia ser uma brincadeira com os alunos. Para determinar essa atividade, vamos determinar a velocidade inicial sendo 90 metros por segundo e utilizar os ângulos notáveis de 30, 60 e 45 graus. Estabelecendo que a gravidade será aproximadamente 10 metros segundos quadrados para a gente poder fazer um parâmetro comum entre esses três experimentos, vamos relacionar uma tabela.
onde a primeira coluna será o intervalo de tempo, dada a variável t, o eixo x sendo o alcance, que é a segunda coluna, e a terceira coluna sendo o y, que é definida a altura. Bom, perceba que o nosso experimento ele tende a analisar primeiro a tabela, né? Então a gente vai fazer um movimento, esse movimento vai ser de um ângulo de 30 graus, esse ângulo de 30 graus ele vai fazer esse percurso, perceba. Com isso, olhando a tabela, a gente consegue perceber na terceira coluna que o valor mais próximo de zero é no intervalo de 8,95 segundos, se vocês olharem na primeira coluna. Quando a gente percebe aqui, vamos fazer o seguinte ajuste. Vamos ajustar a nossa tabela para 8,95 e prestar atenção qual foi o alcance e a altura máxima. Bom, perceba que se o meu movimento tem 8,95 segundos, podemos procurar aproximadamente a nossa altura máxima em 4,5, 4,6 segundos ali a gente vai encontrar a nossa altura. Perceba que a nossa altura foi de 101,25 metros aproximadamente. E o nosso alcance foi de aproximadamente 693,69 metros. Então, olha que legal o nosso movimento, encontrando o eixo X. Bom, feito isso, vamos fazer agora o nosso experimento para um ângulo de 45 graus. Nesse ângulo de 45 graus, vamos perceber uma das coisas mais importantes que eu falei anteriormente, que será o maior alcance. Bom, vamos tentar então determinar um tempo maior para que a gente perceba todo esse movimento. Vou ajustar 15 segundos para que a gente perceba o que está acontecendo. Vocês conseguem perceber que quando a gente olha o eixo Y na terceira coluna, o lugar que ela está começando a ser o valor negativo está em aproximadamente 2,7, 2,8, né? Então podemos colocar aproximadamente 12,75 segundos, né? Isso olhando a primeira coluna. Bom, se o nosso tempo foi de 12,75 segundos, então a gente pode entender ali que em 6,5, 6,6 aproximadamente a gente tem a nossa altura máxima. E a nossa altura máxima, bom, vamos ver aqui, ela tem aproximadamente um 202,5, 202,49, que seria ali olhando na terceira coluna. E é claro, né, o alcance a gente consegue aqui analisar que vai dar uns 808,22. Vamos ajustar o nosso tempo para então 12,90 segundos, né? 12,7,5 segundos. Perceba, olha ajustando lá que legal que vai acontecer no movimento. A gente consegue perceber então que ele pega e encontra o eixo X, certo? Bom, feito isso, vamos fazer agora o nosso terceiro experimento. O nosso terceiro experimento ele será com um ângulo de 60 graus, certo? Nesse ângulo de 60 graus, a gente vai então ter um alcance menor que o de 45, lembrando, né, que o alcance de 45 é o nosso maior. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos manter os 15 segundos e vamos perceber como que vai ser o nosso movimento. Beleza, percebam que não foi o suficiente, deixa eu aumentar um pouco o tempo. Aumentando um pouco o tempo, a gente consegue perceber que aproximadamente ele vai levar ali de 15,5, 15,6 segundos para atingir o eixo X, dando um alcance de aproximadamente 697,5 metros ou 697,6 metros. Como o nosso tempo teve 15,5, 15,6, então a nossa altura média vai estar exatamente no meio. Vamos pensar que ela vai estar ali então em torno de 7,5. Olhando aqui na terceira coluna, a gente consegue perceber que vai dar 303,75 metros a altura máxima, certo? Vamos ajustar o nosso tempo e agora analisar o que está acontecendo. Olha lá que interessante. Você vê que o alcance foi menor que o anterior, mas ele completa ali no eixo X. Bom, essa foi um experimento para a gente mostrar
qual foi o alcance máximo, né? É perceptível para vocês verem que é no ângulo de 45 graus. A altura, a maior altura atingida foi aquela de 60 graus. E aí, com isso, o que eu quero chegar? Eu quero chegar que essa apresentação a gente explora todos os conceitos fundamentais para o lançamento oblíquo. Isso inclui as fórmulas-chave, o cálculo de altura máxima, o alcance que foi feito. Também estimulamos também a trabalhar com os ângulos notáveis. Isso tudo foi também mostrado aplicações para serem feitas esse conteúdo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido da melhor forma possível. Algumas das referências usadas foi o autor Gaspar, o autor Ramalho, o Holliday e também o Noah Chomsky, que é o Moisés. Tá? Espero que vocês entendam qualquer tipo de equívoco da minha parte. Agradeço a todos terem assistido até o final.